O título dessa mensagem, a mensagem de hoje, algumas coisas no inferno que precisamos na igreja. Aí você pode me perguntar, e pastor, e tem alguma coisa no inferno que nós precisamos na igreja? Será que existe alguma coisa que podemos tirar de proveito neste lugar? Eu digo a você que sim. O texto do rico e Lázaro mostra, irmãos, que aquele homem só abriu os olhos para certas verdades quando já era tarde demais. Aquele homem hoje, ele nos ensina que ele abriu os olhos quando não tinha mais como reverter alguma coisa em sua vida. Mas nós, que temos a palavra de Deus, nós podemos aprender hoje aquilo que ele só descobriu no tormento eterno. Mas você que está aqui, temos a oportunidade de aprender aquilo que aquele homem só conseguiu enxergar quando ele foi para o inferno. Você que é líder, anote essa mensagem. Você que não é, anote também que na tua célula você vai debater muito isso. E existem algumas coisas que nós vamos aprender e vamos tirar de aprendizado que o inferno nos ensina. Primeira coisa, uma visão clara, irmãos. No versículo 23, a palavra de Deus diz: no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e o que, irmãos? Ele viu. Aquele homem tinha uma pessoa, Lázaro, um mendigo, um homem que sofria muito, estava à sua porta, batendo à sua porta, pedindo ajuda todos os dias. E ele nunca conseguiu enxergar a possibilidade de estender as mãos para alguém. E lá no inferno ele conseguiu ver, o rico viveu cego espiritualmente por muito tempo. Mas no inferno ele enxergou a realidade. Ele viu que existem dois destinos. Ele viu que existem duas situações. Ele viu que existem dois lugares para ir, que é o céu e o inferno. E nós precisamos, irmãos, ter esse entendimento de que se eu acredito que o céu existe, eu também preciso ter a certeza do inferno. Tem muitas pessoas que vivem como se eles tivessem a certeza que só existisse o céu. Não, Deus não vai me mandar para o inferno. Não, isso não... Nós vamos para viver feliz o resto da eternidade. E temos vivido de uma forma que não corresponde ao homem e mulher de Deus que temos que ser, que temos que viver, que temos que praticar. E acabamos não enxergando certas coisas que precisamos enxergar aqui na terra. Precisamos dessa visão clara na igreja hoje, irmãos. A vida é passageira como uma bolha de sabão, queridos. Hoje você está aqui, amanhã você não tem a certeza de onde você estará. Você pode até fazer planos, mas quem dá a autorização, a liberdade, quem te coloca nesses é Jesus. Então você não tem certeza. Nossa vida é como uma bolha de sabão, ela estoura a qualquer momento. O que realmente importa é para onde vamos depois da morte. O que temos que fazer aqui nessa terra é lutar para ter a certeza para onde nós vamos depois da nossa morte. Mas a verdade é que a vida eterna, todo homem já possui. Todos nós já temos a vida eterna. Amém?
Só que tem um problema. A grande questão hoje é onde iremos passar a eternidade. A vida eterna já é sua. Agora precisamos saber onde iremos passar a eternidade. Ou a eternidade com o Pai nos céus, ou a eternidade no inferno, nas trevas. Que nós temos a eternidade, isso já é certeza em nossas vidas. Como é, irmãos, que o amor de Deus pode estar em nosso coração e não nos importamos com o destino eterno de pessoas? Como é que aquele homem, Lázaro, estava à sua porta e ele não conseguiu se importar com um homem que os cachorros lambiam as suas feridas? Como é que eu e você entendemos que somos homem e mulher de Deus e não temos um compromisso de falar da vida para pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno? E isso não nos incomoda. É possível alguém dizer que tem o amor de Deus em si e ignorar a perdição dos outros? E eu não quero ser apelativo aqui, mas eu quero trazer uma reflexão à sua mente, ao seu coração, para que você possa sair daqui com essa dúvida e essa dor. Irmãos, pessoas próximas a vocês podem estar indo para o inferno hoje. Quando você poderia estender a mão para elas e alertá-las. Ah, pastor, mas já falei tanto de Jesus para ela. Não, ela não tem mais jeito. Meu irmão, se teve jeito para você. Se teve jeito para mim, que Deus teve tanta paciência. Não desista dos seus. Enquanto houvesse um sopro de vida, lute pela salvação dos seus. Um tempo atrás, irmãos, eu tive uma experiência. Fomos chamados para orar por uma mulher que estava próxima da morte, só que não tinha Jesus ainda. E o que mais nos chamou a atenção não foi a mulher que nós fomos orar, foi a vizinha dela. Chegamos lá, a vizinha estava lá na área, lá fora, e quando nos viu, falou: vocês vão orar por essa mulher? Vamos, não tem mais jeito. Já fiz de tudo por ela. Ela não quer saber de nada. E o professor falou assim: mas você não vai? Não, eu já desisti. E ela continuou fazendo os afazeres dela. Nós entramos na casa. Quando nós entramos na casa, aquela mulher, ela nos recebeu, aceitou as orações do pastor Nonato, orou com o pastor Nonato, repetiu cada oração, entregou sua vida a Cristo Jesus. Poucos dias depois, aquela mulher veio a falecer, o Senhor a recolheu. Mas, irmãos, o Senhor a recolheu, mas ela entregou sua vida a Cristo. Mas se nós tivéssemos a mesma mentalidade daquela mulher, ela não tinha mais a chance de poder receber a glória eterna. Porque já não adiantava mais na cabeça daquela pessoa. São coisas como essa que nós precisamos rejeitar em nossa vida. Ah, pastor, não tem mais jeito. Tem jeito sim, está vivo. Vai ter jeito. Porque, irmãos, essa é a nossa trajetória, a nossa vida. Talvez, queridos, o deixar para amanhã pode ser tarde demais. Talvez o deixar para depois, não, depois eu faço isso, pode ser tarde demais. Se nós chegássemos uma semana depois daquele lugar, ia ser tarde demais. Uma fé sem visão da eternidade gera crentes acomodados. Nós estamos aqui hoje porque nós estamos galgando a eternidade. Nós estamos aqui hoje porque nós estamos plantando para colher na eternidade. Nós estamos aqui hoje porque nós queremos, irmãos, o nosso lugar ao lado de Cristo Jesus. É na eternidade. E aquele homem no inferno nos ensina isso. Ele teve a visão daquilo que ele precisava ser e não foi.
Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Segundo ponto, que o inferno nos ensina: oração e súplicas. Ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, eu suplico. O rico, ele clamava, irmãos, mas era tarde demais. Já não tinha mais como. Hoje, irmãos, é tempo de clamar. Hoje é tempo de clamar na presença de Deus enquanto há tempo. No inferno há gritos e súplicas, mas na igreja muitas vezes há silêncio. Muitas vezes nós entramos e saímos da igreja no mais absoluto silêncio. E no céu há gritos e súplicas clamando pelo lugar que eles não queriam estar. Aqui nós temos liberdade de clamar e suplicar na presença de Deus por aquilo que Ele é nas nossas vidas. E nós engolimos a seco e não temos condições disso. Aquele homem, ele nos mostrou que quando chegar lá, não há mais possibilidade. Você pode clamar o tanto que você quiser. Existe um tempo de oração e súplica, irmãos, e esse tempo é hoje. O dia é hoje, o tempo é agora. Quanto tempo, irmãos, que você não chora na presença de Deus. Não cai de joelhos em súplicas na presença de Deus. Tem deixado o dia a dia, as coisas do mundo te afastar da presença de Deus, porque você não está tendo tempo para Ele. Quem diria, irmãos, que no inferno pode ser um lugar cheio de clamor e de súplicas? Mas é justamente isso que Jesus disse. Ele disse: o homem rico estava clamando. E infelizmente aquele homem não podia mais clamar a Deus, pois não tinha mais acesso ao Pai. Ele não tinha mais, acabou, irmãos. E nós precisamos de orações verdadeiras. Clamar por almas perdidas. Tirar os seus devocionais para orar por pessoas que você nem conhece. Desejar que essas pessoas encontrem Jesus como você encontrou. Buscar um avivamento, não é o avivamento dos Estados Unidos, de São Paulo, é o avivamento de Imperatriz, da sua casa, do seu bairro, da sua rua, irmãos. Suplicar pela misericórdia do Senhor sobre nossa geração. Orar ao Senhor e dizer: Senhor, que minha próxima geração seja muito melhor do que a minha. Que minha próxima geração, que os meus filhos, os meus netos possam, Senhor, ser usados pelo Senhor grandemente no futuro. E eu estou aqui orando e suplicando por isso, Pai. E você possa entender, irmãos, que a missão é nossa de fazer com que a próxima geração seja grande na presença de Deus. E não deixar para lá, não, o que importa é só a minha vida. Lembra do rei que Deus falou: eu vou trazer maldição para os seus próximos descendentes, sua próxima geração. Ele falou: se não mexer comigo, está tudo bem. Maldito homem, irmãos. Nós precisamos orar pelos nossos pequenos. E é isso que Deus está nos mostrando. Aquele homem, ele clamou a Abraão, e hoje, porém, nós temos livre acesso ao Pai pelo sangue de Jesus. Nós somos livres para clamar a Deus e declarar sobre a vida dos nossos. E alguns irmãos, infelizmente, não possuem o dever divino. Alguns clamam aqui, outros só irão clamar na eternidade. Quando não há mais tempo.
E não precisamos de clamar ao Pai Abraão, sabe por quê, irmãos? Porque nós podemos orar ao nosso Pai que está no céu. Não precisamos orar e clamar ao Pai Abraão, nós podemos chegar diante do trono da graça e ter os tesouros dos céus abertos para todos nós. Conquistamos isso pelo sangue de Jesus. E é terrível pensarmos, igreja, que algumas vezes há mais clamor no inferno do que na própria igreja. É melhor clamar hoje com lágrimas de intercessão do que chorar amanhã em desespero. É melhor clamar hoje, pagar o preço pelo seu filho, pelo seu pai, pelo seu irmão, do que amanhã chorar em desespero por isso. É melhor entender hoje que Deus está nos dando uma chance de entrar em sua presença e clamar pelos nossos, do que no futuro próximo a gente chorar porque não pode mais. Terceiro ponto, uma consciência da própria condição. Tem pessoas, irmãos, que estão vindo para a igreja e não têm consciência da sua própria condição física e espiritual. No versículo 24 ele diz: e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Irmãos, no inferno o rico reconheceu que estava perdido por suas escolhas. No inferno ele reconheceu algo que precisa ser reconhecido aqui, irmãos. Muitos de nós temos caminhado e falando de Cristo e dizendo que somos de Cristo e não temos consciência de quem somos de verdade. Continuamos praticando as mesmas coisas velhas do passado e achamos que está tudo bem. Jesus nos aceita do jeito que somos e não é assim, irmãos. Aquele homem acreditava que estava tudo bem e ele foi para o inferno. Eu preciso ter consciência de quem eu sou. Eu preciso saber dos meus pecados. Eu preciso olhar para mim, olhar no espelho e ver os meus pecados e clamar e chorar por eles. E pedir a misericórdia do meu Senhor e não achar que está tudo bem. Aqui na terra muitos ainda vivem enganados, irmãos, pelo dinheiro, enganados pelos prazeres e pelo pecado. Muitos daqui se alimentam mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Mais do que qualquer outra coisa, aquele homem teve a clara percepção da insignificância de todas as coisas diante do peso da eternidade. Nada que você consegue aqui é maior do que o peso da eternidade. Queridos, a eternidade é para sempre, como diz a eternidade. Mas pastor, eu conquistei riquezas, poder. Isso perto da eternidade não é nada. Muitos aqui estão vivendo de prazeres, vivendo dos pecados que nunca deixaram. E acha que está tudo bem, Jesus vai me perdoar. Vai, irmão, se você se arrepender. Ele sabia que estava no inferno por causa das suas escolhas nesta vida. Lá ele teve convicção que só foi para o inferno por suas escolhas na terra. Mesmo sendo cristão, muitos ainda vivem no engano do consumismo e das posses materiais. Mesmo sendo cristão, muitos estão abrindo mão de viver Jesus para conquistar coisas, para consumir coisas, para lutar por coisas materiais. Estamos abrindo mão de Jesus. Tem pessoas que não têm mais tempo, irmãos, de vir para a igreja.
Tem pessoas que não têm tempo de frequentar uma célula, uma reunião na igreja, porque não tem tempo, porque tem que acordar cedo, porque tem um compromisso muito sério. Estão perdendo, irmãos, a essência de viver na presença de Deus, por conta de coisas materiais, por conta de ganhos materiais. Aquilo que você conquista aqui, que não foi algo vindo do céu, irmãos, vai ficar aqui. Não abra mão de Jesus por coisa alguma. Não percebem que a vida é como uma erva que nasce, cresce e desaparece numa só estação. Nós não sabemos o dia de amanhã. Essa semana, irmãos, eu estava com um rapaz, um menino extraordinário, trabalhador demais, cuidando da energia da minha casa. E de uma hora para outra ele sumiu, um menino de 21 anos. E eu ligando para a supervisora dele lá, ela falou, não sei de onde ele está. E quando ela manda outro vir no lugar dele, porque ela perdeu o contato com ele, o outro era amigo dele, ele falou, não, o senhor não sabe? Eu não, ele está na UTI. Eu falei, se ele estava aqui esses dois, não. Deu uma dor de cabeça, pastor. Deu uma dor de cabeça, foi para a UTI. Isso foi 4 horas da tarde. Aí eu mando mensagem para a mulher e ela falou, também não sabia. Quando deu de noite, o homem manda mensagem, pastor, ele morreu. 21 anos de idade, uma dor de cabeça. Nós não sabemos. Precisamos despertar para a realidade. Nada neste mundo vale mais do que uma alma, irmãos. Nada nesse mundo vale mais. Riquezas, status, festas, isso tudo passa. Tudo é passageiro. A eternidade é para sempre. Só Cristo salva e dá sentido eterno à vida. Só Jesus. E muitos estão embriagados com o divertimento do mundo. E perderam completamente a noção do valor real das coisas espirituais. Olha aqui, queridos, a consequência que ele teve no inferno, nós precisamos ter agora. A consciência que aquele homem teve quando chegou lá, nós precisamos ter aqui hoje. Nós precisamos clamar a Jesus, Jesus, me dê um discernimento daquilo que eu preciso ser e viver aqui na terra. Quarto princípio. O princípio da separação. E isso é muito forte. Lucas 16, versículo 26 diz, está posto um grande abismo entre vós. O rico, ele descobriu que não havia mais como ele mudar de lado. Não tem mais como. Abraão disse, há uma grande, nem nós podemos ir para aí, nem vocês conseguem mais vir para cá. Acabou. Há uma separação entre o santo e o profano, entre a luz e as trevas. E a grande percepção que o homem rico teve no inferno é que havia uma grande separação. Um lado não podia passar para o outro porque havia um grande abismo entre eles. A separação, irmãos, é um princípio espiritual fundamental que está presente em toda a palavra de Deus. Em toda a palavra de Deus há separação.
Deus, Ele começou separando as águas de cima das águas de baixo. Separou a terra do mar. Depois Deus separou Abraão de Ló. Depois Ele separou Isaac de Ismael. Ele também separou Jacó de Esaú. E mais tarde Ele separou Davi do rei Saul. Separação. E algo mais sutil. Ele também separou o que era santo do profano. A separação entre o mundo e a igreja. A separação do que é da alma, daquilo que é do espírito. E assim, tantas outras coisas. Hoje nós estamos querendo trazer as coisas do mundo para dentro da igreja e dizer: não, pastor, mas está tudo bem. Tem problema não, pastor, nós somos uma igreja, acho que é inclusiva que diz. Não existe, irmãos, a comunhão do santo com o profano. Para entendermos a comunhão com Deus, precisamos atentar para o princípio da separação. Quem quer viver com Jesus, precisa viver o princípio da separação. Não tem como eu viver com Cristo e não me separar das coisas que me afastam de Cristo. Segunda Coríntios capítulo 6, versículo 14. Vá para lá, vamos ler juntos. Olha o que diz. 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. O Senhor, irmãos, Ele diz isso. Em 2 Coríntios 6, nós vemos o templo de Deus. E nesses versículos, Paulo menciona algumas coisas negativas que podem contaminar o templo de Deus. Como templo de Deus, temos de ser separados dessas coisas. Uma casa é sempre a expressão de quem lá habita, irmãos. Se eu sou templo de Deus, eu preciso ser expressão de quem habita neste lugar. As pessoas entram na minha casa, sabem que essa casa é do Lucas, porque lá é o lugar onde eu habito. Se você ir para a casa de um americano, você vai entrar e falar: isso aqui é uma casa de um americano. Se você entrar na casa de um japonês, irmãos, você vai saber distinguir se é uma casa de japonês ou de um brasileiro? Sim, porque você sabe que lá mora um japonês, porque é do jeito dele. Isso ocorre porque a habitação é sempre a expressão de quem lá habita. Se eu sou templo do Espírito Santo, eu preciso ser a expressão de quem lá habita. Se você é templo do Espírito Santo, você precisa mostrar quem habita neste lugar. Não tem como eu ser templo do Espírito Santo e não ser a semelhança de quem lá habita, irmãos.
Uma vez que somos o lugar da habitação de Deus, devemos ser a expressão de Deus, que é o morador desse lugar. É simples. Como o templo de Deus, irmãos, precisamos separar-nos de tudo que é contrário à natureza divina e ao caráter santo de Deus. Uma vez que percebemos que somos o templo de Deus, temos de nos separar, de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Uma vez que eu entendo quem eu sou em Cristo Jesus, automaticamente eu abro mão das coisas do mundo, daquilo que alimenta a minha carne, porque eu sou templo do Espírito Santo. No inferno, a separação será finalmente, claramente estabelecida. Mas hoje devemos aplicar o mesmo princípio em nossas vidas. Os santos devem estar em seu lugar e os pecadores no lugar deles. A mistura desagrada a Deus. Mas lá no inferno, o homem rico, irmãos, percebeu que havia um abismo entre um lado e outro. O pecado não anda com os santos. Mas aí você pode me questionar. Você pode dizer, mas Jesus andou com os pecadores. O Senhor está dizendo que nós não temos que andar com os pecadores, nos misturar com eles. Escute aqui, queridos. Todos com quem Jesus andou foram transformados. Jesus andou com cada uma dessas pessoas e elas mudaram de vida, se transformaram, elas mudaram a trajetória da sua história, foram transformados. Muitos de nós temos pegado essa informação que Jesus andou com pecadores e nos misturamos a um ponto de estar numa mesa de bar com eles. Mas eu não posso me separar dos pecadores, Jesus mandou. Claro que Jesus mandou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas isso não nos faz nos misturar. Muito pelo contrário, eu sou morada do Espírito Santo. As pessoas que andam comigo, eles sentirão a presença de Deus. Eu não me misturarei com o pecado deles, mas sim eles sairão do pecado e virão para a santidade de Deus. É isso que precisamos entender que Jesus fez. Não é nos misturarmos, não é viver no pecado deles, é ir arrancar eles do pecado, da perdição e da vida eterna nas trevas. O cristão precisa viver separado do pecado, do jugo desigual, daquilo que contamina o templo de Deus. Santidade, irmãos, é separação. Eu tinha tantos amigos, tinha muitos amigos. Mas Deus, irmãos, quando eu decido falar, Jesus, a minha vida é do Senhor, os meus amigos é do Senhor, a minha família é do Senhor. Jesus pega aquele monte de amigo que você diz que tem e ele bota numa peneira. E ele começa a peneirar, irmãos, que só vai ficar os verdadeiros. E não chore por isso. Pai, eu vou perder meus amigos. Não, irmão, você vai ganhar a santidade. Seus amigos continuarão e você tem um compromisso e a missão daquele mesmo Jesus que você conquistou, que foi conquistado na cruz para você vai trazer para a vida de outras pessoas. A nossa missão é essa. Santidade é separação, não apenas para deixar as coisas, mas para viver completamente para Deus. Não adianta, irmãos, eu querer viver para Jesus e continuar me alimentando das coisas do mundo. Aquele homem só enxergou isso no inferno e nós não vamos precisar disso no nome de Jesus. A separação que será definitiva no inferno deve começar já na igreja. Seja santo, seja separado.
Pastor, mas eu não vou perder muito dinheiro para isso. Que perca. Pastor, mas eu vou perca. Não há perca maior, irmãos, do que você perder a eternidade na presença de Deus. Quinto ponto. A preocupação com os pecadores. Olha o que o inferno nos ensina. Versículo 27 e 28, a palavra de Deus diz: então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ele está dizendo: Pai, ajude aqueles que ficaram. Não deixe vir para esse lugar, porque aqui é um lugar terrível de tormento. E os meus irmãos, se não tiver ninguém para ir até eles, eles irão chegar aonde eu estou. A preocupação com aqueles que ficaram. No inferno, o rico, ele pensou nos seus irmãos. E queridos, antes eu pensava que os pecadores no inferno, eles não estavam se importando com quem ficou aqui. Mas depois que vemos esse texto de Lucas, entendemos que a preocupação com os que ainda estão aqui certamente é parte do tormento deles. Imagine você no inferno, sendo atormentado dia e noite, 24 horas por toda a eternidade, sabendo que os seus irmãos ainda não conhecem Jesus e pode chegar onde você está. Imagine isso. Você sem poder fazer nada. É um tormento terrível. Mas muitos crentes não têm pensado nem nos vizinhos, irmãos. Tem crente que o seu vizinho não sabe que você é crente. Nem na família, nem nos amigos que ainda estão sem Jesus. Não estão se importando. Eu me importo comigo, com a minha salvação, e cada um corre atrás do seu. Mas Jesus não nos ensina assim. Precisamos resgatar, irmãos, essa preocupação. Se amamos de verdade, falaremos do Evangelho. Se amamos o que precisamos e da forma que precisamos, não tem como eu guardar o Evangelho somente para mim. Eu preciso expressar o Evangelho na vida de outras pessoas. Se amamos quem diz que amamos, e como precisamos amar o Evangelho naturalmente, ele vai ser falado na vida de outra pessoa. Não existe tempo nem hora. Jesus cabe em qualquer lugar, em qualquer momento e a qualquer hora. O silêncio da igreja é a condenação do mundo, irmãos. Se nós nos calarmos, o mundo está condenado. Esse é o grande compromisso da igreja de Jesus, abrir a boca. Crente calado não serve para nada, irmãos. Abra a boca, fale de Jesus. E é inimaginável pensar que alguém no inferno está preocupado com a salvação da sua família, enquanto nós estamos indiferentes a isso dentro da igreja. É triste ver que no inferno há mais preocupação com almas do que em muitas igrejas. É triste imaginar isso. Sexto ponto. Um espírito missionário. Versículo 27 diz: então replicou o pai: eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. O rico queria que alguém fosse enviado. O rico ali está nos ensinando que precisamos ser uma igreja missionária. E
E algumas coisas no inferno que precisamos na igreja. Observe que o homem rico não estava preocupado apenas consigo, mas ele queria tentar impedir que os seus parentes e amigos viessem para o mesmo lugar. Ele estava de alguma forma que mandasse alguém. E assim ele pediu para que Lázaro fosse enviado aos seus irmãos. E aqui, irmãos, está algo presente no inferno que precisamos grandemente. E graças a Deus, nós temos lutado para ser assim. Uma compaixão missionária. Precisamos ter esse coração missionário. Precisamos viver isso. Precisamos ter um senso de urgência para que a colheita não se perca. Além disso, precisamos trabalhar agora, que é dia. Porque em João 9,4 diz: porque quando vier a noite, ninguém poderá trabalhar mais. Trabalhar enquanto temos forças, enquanto somos jovens, enquanto conhecemos, enquanto temos liberdade ainda, irmãos. O Senhor manda que roguemos para o Pai enviar trabalhadores para a seara. Quando nós começamos a orar por trabalhadores, sabe o que acontece, irmãos? O Senhor nos envia. O Senhor envia a nós. Primeiro o Espírito move em nós com encargo para orar pela obra. Depois Ele nos envia a nós mesmos como resposta das nossas próprias orações. Jesus cria dentro de você o desejo de bater na porta do seu irmão. Talvez você está: Senhor, eu oro para que o Senhor levante pessoas, e o Senhor está te levantando hoje. Senhor, eu oro para que os irmãos se levantem para cumprir o seu chamado na cidade tal, e Deus está criando dentro do seu coração esse desejo de ir. Não fuja disso. Pastor, mas eu sou missionário, eu não posso ser missionário na sua casa, irmãos. Ser missionário é quando você abre o portão e vai na sua vizinha e bate na porta e diz: eis que o Senhor Jesus chegou em sua casa. Eis que a graça do Senhor Jesus bateu em sua porta. Você se torna missionário. Você ganhou vidas para Jesus. Aquele homem, ele reconheceu a necessidade de missionários. Precisamos desse chamado missionário, dessa chama que arde em nossos corações. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orar por missões é bom, irmãos, mas estar disposto a ser resposta é melhor ainda. Tem pessoas, irmãos, que oram bem longe para não acontecer com ela. Mas não tem coisa melhor do que eu ser resposta de Deus na vida de alguém. Não tem coisa melhor do que você for instrumento de Deus na vida de uma pessoa. Viver, gastar e se desgastar por almas é o que Cristo espera. Talvez você pode dizer: pastor, mas meu trabalho é tão cansativo. Não tem nem como eu ir para Jesus na madrugada, que lá eles terminam 1 hora da manhã. Ei, para Jesus vale 1 hora, 2, 5. Acorda, dorme 2 horas e vai trabalhar feliz da vida, porque você cumpriu o chamado do nosso Senhor Jesus. Deus nos recompensará, irmãos. Quando você crê que o inferno é real, então não há trabalho que seja grande demais, não há esforço que seja grande demais para tirar uma vida do inferno. Todo esforço é pouco para trazer uma alma para Cristo Jesus. E o que você está disposto hoje para fazer pela vida de alguém? O que você está disposto a fazer para livrar uma alma do inferno? Anote isso. O que eu estou disposto? Porque essa é a pergunta. Quem tem a visão da eternidade não mede esforços para ganhar vidas para Jesus. Quem tem a visão da eternidade sabe para onde vai e não mede esforços para levar o máximo de pessoas possíveis com você. Nós vamos viver a eternidade em Cristo Jesus, irmãos. Vamos estar todos juntos para a glória do Senhor.
mas vamos levar os nossos, no nome de Jesus. Amém. 7º ponto e último, o caminho correto da salvação. Versículo 31, Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Cada pessoa precisa entender hoje aquilo que o homem rico aprendeu no inferno. Nós precisamos aprender hoje, aqui e agora, o que aquele homem só conseguiu aprender lá no inferno, irmãos. Deus já fez o que era impossível. Cristo morreu e ressuscitou por nós. A salvação já está disponível para todos nós. Você que nos visita, a salvação já está disponível para você. Não precisamos de sinais. Não precisamos de sinais miraculosos, de sinais extras. Temos a palavra, temos o Espírito Santo, temos a comunhão com os nossos irmãos, o entendimento de quem Jesus é em nossas vidas. O caminho é Jesus e fora dele não há salvação. O caminho é Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele não há salvação. Não tem caminho que não seja em Cristo Jesus. Porque, irmãos, quem rejeita o Evangelho hoje, um dia chorará no inferno sem saída. Quem rejeita Cristo Jesus hoje, um dia não terá mais possibilidade de viver Jesus. Glória a Deus. Tudo isso deveria estar aceso na igreja hoje. O rico no inferno descobriu tarde demais uma visão clara, orações e súplicas. Descobriu tarde demais a consciência da sua condição, de como ele estava. A separação do santo do profano. A preocupação com os pecadores. Descobriu tarde demais. Um espírito missionário de evangelizar e viver Jesus na vida de outras pessoas. Descobriu tarde demais o caminho da salvação, irmãos. Muitos de nós achamos que podemos esperar mais um domingo, podemos esperar mais um momento, podemos esperar mais um tempo. Não, eu estou muito novo, deixa eu me divertir um pouco mais. Mas nós não sabemos o dia de amanhã, irmãos. Muitos, como aquele homem, ele não soube, ele não teve entendimento do caminho da salvação. Tudo isso deveria estar gritando em nosso espírito. E a pergunta é: vamos esperar descobrir no inferno? Ou vamos viver essa verdade aqui e agora?